Olá amigos, bem-vindo ao canal Deonério Cruz Palestrante, um canal que eu dediquei a falar de algumas palestras, trazer a gravação de algumas palestras que eu fiz nas instituições. E hoje nós trazemos uma palavra que está no Evangelho segundo Lucas, Novo Testamento, Lucas capítulo 20, a partir do versículo 27, quando ele fala um pouco sobre essa questão de ressurreição. Então vamos lá. Diz aqui no início do capítulo, do versículo 27 do capítulo 20 de Lucas. Alguns saduceus que negavam a ressurreição aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos prescreveu que, se alguém morrer e deixar mulher, mas não deixar filhos, que esta mulher case-se com o irmão dele e dê descendência a seu irmão. Ora, aí eles vêm com exemplo para Jesus. Ora, havia 7 irmãos numa família. O primeiro dos quais tomou uma mulher e depois morreu sem ter filhos. A mulher, então, casou-se com ela, ou seja, casou-se com a mulher, o segundo irmão dele, que acabou também morrendo e não deixou filhos. Casou-se, então, o terceiro, e assim sucessivamente. Todos os 7 acabaram casando com a mulher e todos morreram sem deixar filhos. E aí depois morreu a mulher. Ok. Na ressurreição, perguntam eles para Jesus, de qual deles será a mulher? Porque os sete irmãos a tiveram por mulher. Jesus então olha para eles e responde: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que serão julgados, e aqui está uma coisa interessante, não é? Mas aqueles que serão julgados dignos do século futuro, da vida futura. Vamos continuar. Do século futuro e da ressurreição dos mortos, ou seja, de ressurgirem novamente, eles jamais poderão morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, porque são ressuscitados. E aqui nós vamos parar de novo para fazer alguns questionamentos. Eles jamais poderão morrer, porque eles agora estão num corpo divino, um corpo real, numa vida verdadeira, ou seja, na vida do Espírito. Tá bom. Jamais poderão morrer, porque são iguais aos anjos. Eles são iguais aos anjos. Os anjos precisam desse corpo físico carnal, em tese, porque veja, nós professamos a doutrina de que não existem seres especiais criados por Deus. Todos foram feitos simples e ignorantes. E se alguém tem o alcance, a dignidade de ser chamado por anjo, chamado de anjo, é porque já fez ou faz e pratica o bem. Está alinhado com os ensinamentos de Deus. Está alinhado com a verdade. Tem conhecimento do que o Pai Celestial cria, fez e faz. Esses anjos são realmente para nós os espíritos superiores. Estes puros espíritos que já vivenciaram as suas experiências e agora encontram-se em total afinidade, totalmente ali inseridos no Pai. O Pai neles e ele no Pai, e eles no Pai. É assim que é, tal qual Jesus Cristo. Então Jesus está falando que eles não poderão morrer, pois são iguais aos anjos. E são filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus, porque são ressuscitados, ou seja, porque têm a oportunidade de renascer.
Por outra parte, que os mortos hão de ressuscitar, é o que Moisés revelou na passagem da sarça ardente. E aí a gente fala, caramba, então foi algo que vem do ensinamento. Ok, é uma crença, nós temos apenas que saber trabalhá-la. Aí ele continua, chamando ao Senhor, Moisés revelou na passagem da sarça ardente, chamando ao Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, que no tempo de Moisés já haviam feito a passagem, ou seja, não estavam mais entre os vivos. Mas Jesus fala, olha, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque todos vivem para Ele. Para Deus, todos vivem. Para Deus, todos vivem e vivem sempre. E é interessante isso nessa passagem de Jesus, tá? Alguns que tinham conhecimento das Escrituras, mas que já tinham visto muita coisa, muita água rolar por debaixo da ponte, muita vida sendo ceifadas por aí afora, estão dizendo ao Mestre Jesus, até porque eles não acreditam. É apenas aquele tipo de pegadinha que sempre querem fazer com Jesus, né? Como eles não acreditam na ressurreição, e que ressurreição que eles não acreditam? Aquela de que a pessoa morreu, o corpo se desfez e que depois retornaria o corpo no juízo aí, para que tivesse um julgamento, tá? E essas pessoas retornariam ao mesmo corpo. Veja, nós estudando um pouco mais e vendo o cabimento ou não cabimento, a lógica ou a não lógica e a razão das coisas, nós vemos algum sentido nesse renascer, tá? Ou seja, nessa ressurreição, e nós vemos uma falta de sentido em ter que voltar ou ressurgir na mesma característica e montagem do corpo físico. O que nós aprendemos é que toda a matéria ela é oriunda de um único elemento, o fluido cósmico. Toda a matéria. Então, se nós, sabedores disso, tanto quanto o próprio Jesus sabia, sabedor de que tudo retorna para a evolução do ser inteligente, ou seja, essa centelha divina criada por Deus, eu, você, nós, para que haja evolução, é necessário que nós vivenciemos situações, as quais só são possíveis dentro da lei de Deus, vivenciando, obtendo algumas passagens pela matéria. Então nós chamamos de reencarnação, ou seja, minha centelha divina retorna à matéria, que é a mesma composição, ou seja, deriva da mesma essência, do mesmo pote, tá? Que todas as outras matérias que eu tenha tido ou não, que outras pessoas tenham tido ou não. As aparências físicas, elas são diferentes em cada experiência, pela necessidade de cada experiência. Mas não está desproposital, ou seja, aqui Moisés apenas colocou na lei para honrar algumas famílias, tá? Honrar as famílias, também não desamparar a viúva. É isso que nós temos que olhar aqui. Veja que lei interessante que Moisés fez. Essa mulher agora, viúva, será que alguém vai cuidar dela? Quem poderia cuidar dela? Existem irmãos. Então, antes que ela fique à mercê de outros, era o pensamento, tá, de Moisés na época, à mercê de outras pessoas ou de outros amores, é bom que ela esteja protegida nesta família que a acolheu como esposa de um dos filhos. Então agora aí a pessoa está lá, protegida até. Ok, e só que na lei diz também de ressurreição. Então o próprio pessoal ali, esses saduceus, eles chegaram e
fizeram essa pegadinha. De quem será essa mulher na volta da ressurreição? Porque ela viveu com todos, ela foi mulher de todos, e todos foram marido dela. Ela vai viver? Ora, não se dão em casamento. Por quê? Porque a coisa é muito mais pura, muito mais sublime. Não há mais essa necessidade. Não há mais essa necessidade. Principalmente considerando este dia, tá? Da ressurreição, ou seja, do juízo final, que é o que se acreditava, ou alguns ainda acreditam, que todos os corpos irão voltar. Não vai ser assim, já que é no juízo final, já que é no finalmente, já que é lá na frente, depois que todos vivenciaram o que tinha que vivenciar, já cresceram o que tinham que crescer, não é mais necessário que eles se deem em casamento. Eles não podem mais morrer. Eles não vão ter mais essa necessidade de voltar à carne depois de viver tanto tempo e de aprimorar-se, de evoluir, tá? Então, é assim, nós precisamos saber que existia nessa antiguidade esta crença no retorno da alma à matéria, a alma voltando a possuir um corpo físico, material. Ok, então isso era líquido e certo, seja de um jeito como acreditavam alguns, pela ressurreição, de que ia ser a própria matéria, aquela própria carne que iria se reconstituir e habitaria nela novamente aquela alma, ou numa nova constituição carnal, nascendo da água, e sabedor de que Deus nos tem como vivos, eternamente vivos. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Jesus e todos os demais profetas e apóstolos que surgiram de lá para cá estão vivos, agindo, trabalhando, crescendo. Isso se já não estão já no patamar de puros, apenas recebendo a missão crística de fazer evoluir a humanidade, ou seja, os seres criados por Deus que ainda vivenciam seu caminho evolutivo. Que nós possamos estar cientes de que Jesus e que é um Cristo dos vivos e que todos que já desencarnaram, ou seja, saíram desse corpo físico aqui na Terra, na esperança de vida eterna, na esperança de ressurreição, vão alcançar tudo isso, tá? Não do jeitinho que às vezes alguns explicam, mas do jeito mais favorável à lógica que nós vemos nas leis de Deus. Esta lógica reencarnacionista que nos faz seres cada vez melhores, desde que assim queiramos. E não há como não querer num determinado tempo, mesmo que demore. Que Deus nos abençoe.